Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais uma história que vai mexer com o coração de vocês. Hoje eu trouxe uma narrativa sobre uma jovem cuidadora que dedicou anos da sua vida para cuidar de um milionário solitário, sem imaginar que isso mudaria seu destino para sempre. Uma herança inesperada, um filho revoltado e um plano de vingança que pode se transformar em algo muito maior. Será que o amor verdadeiro pode nascer das intenções mais sombrias? Será que uma pessoa pode mudar completamente quando encontra quem realmente importa? Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes que saem toda semana. E aí me conta, de qual cidade vocês estão me ouvindo hoje? Deixa aí nos comentários, adoro saber de onde vem tanto carinho e tanto apoio para essas histórias. Agora vamos começar nossa jornada. Preparem o coração, porque essa história vai tocar fundo na alma de vocês. O sol da manhã entrava pelas cortinas de linho branco do quarto, criando um ambiente suave e acolhedor. Camila Santos ajustava os travesseiros com cuidado, observando o rosto tranquilo do Sr. Eduardo enquanto ele dormia. Aos 24 anos, ela já tinha 2 anos de experiência cuidando daquele homem de 73 anos, que se tornara muito mais do que um patrão para ela. Era como se o destino tivesse colocado os dois no caminho um do outro, exatamente quando mais precisavam. Eduardo Mendes era um dos empresários mais ricos da cidade, dono de uma rede de hotéis que se espalhava por todo o país. Mas nos últimos anos, a solidão tinha se tornado sua companheira mais constante. Camila chegou em sua vida quando ele mais precisava de alguém que o enxergasse como pessoa, não como uma conta bancária. A rotina deles tinha se estabelecido de forma natural e carinhosa. Todas as manhãs, Camila preparava o café da manhã especial que Eduardo tanto gostava. Pão francês quentinho, manteiga sem sal, geleia de morango caseira que ela mesma fazia e café passado na hora. Eles conversavam sobre tudo e sobre nada, desde as notícias do jornal até as memórias da juventude dele. Eduardo adorava contar histórias da época em que construiu seu primeiro hotel, de como era trabalhar de madrugada para realizar seus sonhos. Camila escutava cada palavra com atenção genuína, fazendo perguntas que mostravam que realmente se importava com aquelas memórias. Para ela, aqueles momentos eram preciosos. Crescer em orfanatos tinha lhe ensinado a valorizar cada gesto de carinho, cada conversa sincera. O passado de Camila era marcado por perdas e recomeços constantes. Seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha apenas 16 anos, e desde então ela aprendeu a contar apenas consigo mesma. Passou por 3 orfanatos diferentes até completar 18 anos, sempre sendo a menina quieta que ajudava as cuidadoras com as crianças menores. Quando saiu do último orfanato, conseguiu emprego como auxiliar de limpeza em um hospital, onde descobriu sua vocação para cuidar de pessoas. Foi lá que aprendeu sobre medicamentos, sobre como conversar com pacientes assustados, sobre a importância de um sorriso no momento certo. A experiência no hospital foi fundamental para que conseguisse o emprego na casa de Eduardo. Quando a agência de cuidadores a indicou para a vaga, ela estava nervosa demais para pensar que aquilo mudaria sua vida completamente. Eduardo sempre dizia que Camila tinha um dom especial para cuidar das pessoas. "Você tem mãos de anjo", ele costumava falar quando ela o ajudava com os exercícios de fisioterapia ou quando massageava suas costas doloridas. Camila corava com os elogios, mas no fundo sabia que aquilo que ela oferecia era simples, amor verdadeiro e cuidado sincero. Ela não via Eduardo como um milionário famoso, via como um homem que precisava de companhia, de alguém que se importasse se ele tinha dormido bem, se estava sentindo dor, se estava feliz ou triste. Essa simplicidade no tratamento foi exatamente o que conquistou o coração daquele homem, que estava acostumado com pessoas interesseiras ao seu redor. Camila jamais pediu aumento de salário, nunca insinuou que precisava de dinheiro para alguma coisa, nunca demonstrou interesse pela fortuna dele. A casa onde eles viviam era um reflexo da personalidade de Eduardo, elegante mas acolhedora, luxuosa mas sem exageros. Era uma mansão de 2 andares no bairro mais nobre da cidade, com jardins bem cuidados e uma piscina que Camila adorava limpar nas manhãs de domingo. O quarto de Eduardo ficava no térreo,
uma exigência médica por causa de suas dificuldades para subir escadas. Camila tinha seu próprio quarto no andar de cima, um espaço simples, mas confortável que ela decorou com muito carinho. Nas paredes, algumas fotos de momentos felizes com Eduardo, plantas que ela cuidava com dedicação e alguns livros que gostava de ler antes de dormir. Eduardo sempre insistia para que ela se sentisse em casa, e com o tempo, aquela sensação se tornou real. Era o primeiro lugar em toda a sua vida onde Camila se sentia verdadeiramente pertencendo a algum lugar. Os fins de semana eram especiais para os dois. Eduardo gostava de sentar na varanda com Camila para ver o pôr do sol, enquanto ela tricotava e ele lia seus livros de história. Eles desenvolveram uma tradição de fazer pipoca e assistir filmes antigos no domingo à noite. Eduardo escolhia sempre filmes clássicos, explicando para Camila detalhes sobre os atores e as épocas em que foram feitos. Ela absorvia tudo com curiosidade, feliz por estar aprendendo coisas novas. Você é uma esponja para conhecimento, Eduardo dizia rindo. Gosto de aprender, Camila respondia com sinceridade, especialmente quando você ensina. Esses momentos simples criaram entre eles um laço que ia muito além da relação profissional. Era uma amizade verdadeira, um carinho mútuo que os dois nutriam com cuidado. A presença de Ricardo na vida deles era esporádica e sempre tensa. O filho de Eduardo aparecia na casa talvez uma vez por mês, sempre apressado, sempre falando sobre negócios, sempre demonstrando impaciência com qualquer conversa que não fosse direto ao ponto. Camila percebia como Eduardo ficava triste depois dessas visitas. Ele está muito ocupado construindo sua própria vida, Eduardo explicava para ela, mas era óbvio que sentia falta de um relacionamento mais próximo com o filho. Ricardo era bonito, bem vestido. Sempre chegava dirigindo carros caros e falando ao telefone sobre reuniões e contratos. Tratava Camila com educação fria, cumprimentando com um aceno de cabeça, e nunca dirigindo mais do que algumas palavras para ela. Era como se ela fosse parte da mobília da casa, alguém necessário, mas invisível. Eduardo tentava incluir Ricardo nas conversas quando ele visitava, perguntando sobre o trabalho, sobre a vida pessoal, demonstrando interesse genuíno nos projetos do filho. Mas Ricardo sempre respondia de forma superficial, olhando o relógio com frequência, como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável. Pai, você está bem. Tem tudo o que precisa aqui, ele dizia, gesticulando vagamente na direção de Camila. Preciso ir. Tenho uma reunião importante. E saía, deixando Eduardo com uma expressão melancólica que Camila conhecia bem. Depois dessas visitas, ela sempre preparava o chá preferido dele e ficava por perto, oferecendo sua companhia silenciosa até que ele voltasse a sorrir. Durante os 2 anos que passou cuidando de Eduardo, Camila construiu uma rotina que a fazia feliz. Acordava cedo, preparava o café da manhã, ajudava Eduardo com seus cuidados pessoais, acompanhava ele nas caminhadas pelo jardim, lia para ele quando estava cansado, organizava seus medicamentos com precisão. À noite, depois que ele dormia, ela se permitia sonhar com o futuro. Seus sonhos eram simples. Talvez um dia conseguir fazer um curso de enfermagem, quem sabe ter uma casinha pequena só sua, formar uma família. Nunca sonhava com riqueza ou luxo, sonhava com estabilidade e amor. Eduardo sempre a incentivava a estudar, oferecendo pagar cursos para ela, mas Camila preferia dedicar seu tempo livre para estar com ele. Você deveria pensar mais em você, ele dizia. Eu penso, ela respondia, e estar aqui cuidando do Senhor é exatamente onde quero estar. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra, com Camila preparando o café da manhã e cantarolando baixinho enquanto cortava frutas frescas para Eduardo. Ela notou que ele estava dormindo mais tarde que o normal, mas não se preocupou inicialmente. Depois de tantos anos cuidando dele, sabia que alguns dias eram mais difíceis que outros. Quando bateu de leve na porta do quarto às 8 da manhã, não houve resposta. Senhor Eduardo, o café está pronto, ela disse suavemente, empurrando a porta entreaberta. O silêncio que encontrou foi diferente de qualquer outro que já tinha experimentado. Era um silêncio pesado, final, que fez seu coração disparar antes mesmo que sua mente processasse completamente o que estava vendo. Eduardo estava deitado em sua posição favorita de dormir, com uma expressão serena no rosto, mas havia algo profundamente errado na imobilidade absoluta de seu peito. Camila se aproximou da cama com passos lentos,
como se andar devagar pudesse mudar a realidade que estava se formando diante dela. Senhor Eduardo, chamou novamente, dessa vez com a voz trêmula. Quando tocou suavemente seu pulso, a frieza da pele confirmou seus piores temores. Ele tinha partido durante a noite, silenciosamente, sem dor aparente, exatamente como sempre disse que gostaria de ir quando chegasse sua hora. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila, antes que ela conseguisse processar completamente a perda. Não era apenas a morte de seu patrão, era a perda do homem que se tornara o pai que ela nunca teve, o amigo mais querido, a pessoa que deu significado à sua vida nos últimos 2 anos. Os dias seguintes passaram como um borrão confuso de pessoas desconhecidas, papelada e preparativos para o funeral. Ricardo chegou algumas horas depois que Camila ligou para ele, acompanhado de uma secretária eficiente que imediatamente assumiu o controle de todos os arranjos. Ele estava visivelmente abalado, mas mantinha uma postura profissional que impressionava Camila. Obrigado por cuidar tão bem dele, Ricardo disse para ela no primeiro dia, e foram as palavras mais gentis que ele já tinha dirigido a ela. Camila ficou na casa durante esses dias ajudando com o que podia, recebendo as visitas de pêsames, cuidando para que tudo estivesse exatamente como Eduardo gostaria. Era sua forma de se despedir, de honrar a memória do homem que tanto amava. O funeral foi uma cerimônia elegante e emocionante, realizada na igreja que Eduardo frequentava desde criança. Centenas de pessoas compareceram, desde funcionários de seus hotéis até importantes empresários da cidade. Camila ficou no fundo da igreja, vestindo o único vestido preto que possuía, observando como tantas pessoas tinham sido tocadas pela vida de Eduardo. Durante a cerimônia, várias pessoas falaram sobre sua generosidade, sua integridade, sua capacidade de enxergar o melhor nas pessoas. Camila chorou silenciosamente, lembrando de todas as manhãs que passaram juntos, de todas as conversas, de todos os momentos de carinho que compartilharam. Quando chegou sua vez de se despedir no velório, ela se aproximou do caixão e sussurrou: "Obrigada por me ensinar o que é ser amada de verdade. Vou sentir sua falta para sempre." 3 dias após o funeral, Camila estava organizando suas poucas pertences para deixar a casa quando recebeu uma ligação inesperada. Era o Dr. Silveira, advogado de Eduardo há mais de 20 anos, pedindo para que ela comparecesse em seu escritório na manhã seguinte para a leitura do testamento. "Mas eu sou apenas a cuidadora", Camila disse confusa. "O Sr. Eduardo fez questão de incluí-la", o advogado explicou gentilmente. "É importante que esteja presente." Camila passou a noite inteira se perguntando por que Eduardo a incluiria no testamento. Talvez tivesse deixado algum dinheiro para ela continuar seus estudos, ou, quem sabe, uma pequena quantia para ajudá-la a se estabelecer em uma nova vida. Seus pensamentos eram humildes, assim como sempre foram. Na manhã seguinte, Camila chegou ao escritório do advogado vestindo sua melhor roupa, que ainda assim era simples comparada ao ambiente elegante do lugar. Ricardo já estava lá, acompanhado da mesma secretária dos dias anteriores e mais 2 homens de ternos caros que ela não conhecia. Todos a cumprimentaram educadamente, mas ela percebia que sua presença causava certa curiosidade. O Dr. Silveira era um homem gentil de cabelos grisalhos, que demonstrava o mesmo carinho por Eduardo que Camila sentia. "Eduardo falava muito sobre você", ele disse para ela enquanto organizava os documentos. "Dizia que você era a filha que ele nunca teve." As palavras aqueceram o coração de Camila, mas também aumentaram sua confusão sobre por que estava ali. A leitura do testamento começou com as formalidades legais habituais: distribuições para funcionários antigos, doações para instituições de caridade que Eduardo apoiava, pequenos legados para amigos de longa data. Ricardo ouvia tudo com atenção, fazendo anotações ocasionais, claramente esperando pela parte principal da herança. Camila estava perdida nos detalhes jurídicos, ainda processando a realidade de estar sentada naquela sala elegante, rodeada por pessoas importantes, discutindo a última vontade do homem que ela tanto amava. Quando o advogado chegou à parte central do documento, sua voz se tornou mais solene. "E agora chegamos à distribuição dos bens principais da fortuna de Eduardo Mendes", ele anunciou, olhando para todos os presentes. "Deixo toda a minha fortuna, incluindo a rede de hotéis, investimentos, propriedades e demais bens,
no valor total estimado em 50 milhões de reais para Camila Santos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. As palavras do advogado ecoavam em sua mente, mas não faziam sentido. 50 milhões de reais para ela. A menina órfã que cresceu sem nada, que trabalhou a vida inteira apenas para sobreviver, que nunca sonhou com mais do que uma casinha simples. Há algum engano, ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. O Dr. Silveira sorriu gentilmente para ela. Não há engano, minha querida. Eduardo foi muito claro em suas instruções. Ele disse que você foi a única pessoa que o amou verdadeiramente, sem interesse, e que merecia ter a segurança e o conforto que ele podia oferecer. A reação de Ricardo foi imediata e explosiva. Isso é impossível, ele exclamou, levantando-se bruscamente da cadeira. Ela é apenas uma funcionária. Não pode herdar o que é meu por direito. Sua voz estava carregada de uma fúria que Camila nunca tinha visto antes. O advogado manteve a calma profissional. Ricardo, seu pai deixou instruções muito específicas. Ele também deixou uma carta pessoal explicando sua decisão, se você quiser ler. Ricardo arrancou a carta das mãos do advogado e leu rapidamente, seu rosto ficando cada vez mais vermelho de raiva. Camila permanecia imóvel, tentando processar o que estava acontecendo, sentindo-se como se estivesse em um sonho muito estranho do qual não conseguia acordar. A carta de Eduardo para o filho era direta e dolorosa. Ele explicava que durante anos tentou construir uma relação verdadeira com Ricardo, mas que ele sempre demonstrou interesse apenas no dinheiro e nos negócios. Camila me deu nos últimos 2 anos mais amor e carinho do que recebi em toda a minha vida, dizia a carta. Ela nunca me pediu nada, nunca demonstrou interesse em minha fortuna, mas me amou simplesmente pelo que eu era. É para ela que quero deixar tudo que construí, para que tenha a vida que merece. Ricardo amassou a carta com força. Isso não vai ficar assim, ele disse, olhando diretamente para Camila pela primeira vez com atenção total. Você não sabe o que está fazendo com esse dinheiro. Não entende nada sobre negócios, sobre responsabilidades. Vai perder tudo em poucos meses. Sua voz tinha uma mistura de desespero e ameaça que fez Camila encolher na cadeira. 3 semanas se passaram desde a leitura do testamento, e Camila ainda não conseguia acreditar completamente na nova realidade. Ela havia se mudado para um hotel modesto no centro da cidade, se recusando a ficar na mansão de Eduardo, até conseguir processar tudo o que estava acontecendo. O advogado tinha sido paciente e gentil, explicando todos os detalhes da herança, apresentando os gerentes dos hotéis, mostrando relatórios financeiros que ela mal conseguia entender. Era como se tivesse acordado em uma vida que pertencia a outra pessoa. Durante o dia ela tentava aprender sobre os negócios que agora eram seus, mas à noite chorava a falta de Eduardo e se perguntava se merecia realmente tudo aquilo. A responsabilidade era esmagadora para alguém que até poucas semanas atrás se preocupava apenas em preparar as refeições certas e dar os medicamentos na hora certa. Ricardo, por sua vez, estava vivendo os dias mais difíceis de sua vida adulta. Ele sempre teve absoluta certeza de que herdaria o império do pai. Toda sua vida foi construída em torno dessa expectativa. Aos 32 anos, ele era um empresário de sucesso por mérito próprio, mas nunca tinha negado que sua riqueza também vinha da segurança de saber que um dia seria o dono de uma das maiores redes hoteleiras do país. Agora, vendo tudo o que considerava seu por direito nas mãos de uma completa estranha, ele oscilava entre a fúria e o desespero. Passou as primeiras semanas consultando advogados, tentando encontrar alguma brecha legal para contestar o testamento. Mas Eduardo tinha sido meticuloso. O testamento era absolutamente válido, e todas as avaliações psicológicas feitas nos meses anteriores à sua morte comprovavam que ele estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Foi durante uma dessas consultas jurídicas frustradas que Ricardo teve a ideia que mudaria tudo. Se não conseguia recuperar a herança através da lei, talvez pudesse recuperá-la através do coração. Camila era uma moça simples, inexperiente, claramente intimidada pela nova posição. Se ele conseguisse conquistar sua confiança, talvez até mesmo se casar com ela, a fortuna voltaria para onde sempre deveria ter ficado. A princípio, a ideia o repugnava. Ele sempre teve relacionamentos com mulheres de seu círculo social, sofisticadas, independentes financeiramente.
A ideia de fingir interesse romântico por uma ex-cuidadora parecia degradante. Mas quanto mais pensava sobre os 50 milhões de reais, mais a estratégia fazia sentido. Afinal, quantos meses levaria para convencer uma moça inexperiente e claramente carente de afeto de que ele tinha sentimentos genuínos por ela? O plano de Ricardo era meticuloso e cruel em sua simplicidade. Ele passaria as próximas semanas observando Camila, aprendendo sobre seus gostos, seus medos, suas vulnerabilidades. Depois, começaria uma aproximação gradual, se apresentando como alguém que também estava sofrendo com a perda do pai, alguém que entendia a confusão que ela estava vivendo. Aos poucos, se tornaria seu confidente, depois seu amigo e finalmente seu namorado. Uma vez conquistada sua confiança e seu amor, seria questão de tempo até conseguir convencê-la a se casar. E uma vez casados, ele teria acesso total à fortuna que sempre foi sua por direito. A beleza do plano estava em sua naturalidade. Ninguém suspeitaria de um romance entre o filho enlutado e a cuidadora que seu pai tanto amava. A primeira oportunidade de Ricardo colocar seu plano em ação chegou quando soube, através do advogado, que Camila estava enfrentando dificuldades para gerenciar os hotéis. Os gerentes, embora respeitosos, claramente não levavam suas decisões a sério. Ela estava sendo manipulada por alguns e ignorada por outros exatamente como ele tinha previsto. Ricardo apareceu no escritório principal da rede hoteleira em uma tarde de quinta-feira, sabendo que encontraria Camila lá tentando entender relatórios financeiros. Quando a viu sentada na sala de reuniões, cercada por papéis e com uma expressão de total desespero no rosto, ele quase sentiu pena dela. Quase. Camila, ele disse suavemente, batendo na porta entreaberta. Posso entrar? Parece que você está precisando de ajuda. A surpresa de Camila ao vê-lo foi evidente. Durante as semanas desde o testamento, Ricardo tinha sido frio e distante, claramente ressentido pela situação. Vê-lo ali oferecendo ajuda com um sorriso gentil no rosto a deixou completamente desconcertada. Ricardo, eu não esperava vê-lo aqui, ela gaguejou, se levantando rapidamente e derrubando alguns papéis no processo. Ele se aproximou e ajudou a recolher os documentos, aproveitando para observar de perto o rosto dela. Camila era realmente bonita, ele notou pela primeira vez. Tinha traços delicados, olhos grandes e expressivos, e uma inocência genuína que seria fácil de explorar. Sei que as coisas entre nós ficaram tensas depois do testamento, ele disse, sua voz carregada de uma sinceridade fabricada. Mas venho pensando muito sobre o que meu pai escreveu naquela carta. Talvez ele estivesse certo sobre algumas coisas. Ricardo puxou uma cadeira e se sentou ao lado de Camila, mantendo uma distância respeitosa, mas criando um ambiente de intimidade. Olhe, eu sei que não fui o melhor filho para ele. Estava sempre ocupado com meus próprios negócios, sempre correndo, sempre pensando que teríamos mais tempo juntos no futuro. Agora ele se foi, e me dou conta de que perdi anos preciosos com ele. Ele fez uma pausa calculada, deixando que uma emoção genuína colorisse sua voz. A parte sobre lamentar o relacionamento com o pai era verdadeira, mesmo que suas motivações para estar ali fossem outras. Você foi a pessoa que esteve ao lado dele quando eu deveria ter estado. Você deu a ele o amor e o cuidado que ele merecia, e eu quero agradecer por isso, mesmo que tenha demorado para conseguir dizer essas palavras. Camila ficou visivelmente emocionada com as palavras de Ricardo. Lágrimas começaram a formar nos cantos de seus olhos, enquanto ela se lembrava dos últimos momentos com Eduardo. Seu pai falava muito sobre você, ela disse suavemente. Ele sempre dizia que estava orgulhoso dos seus sucessos, que você era um homem bom que só precisava de tempo para amadurecer. Ele nunca duvidou do seu amor, Ricardo. Só queria que vocês tivessem mais momentos juntos. As palavras dela atingiram Ricardo de forma inesperada. Ele tinha vindo ali com o propósito de manipulá-la, mas encontrou uma compreensão e uma gentileza que o desarmaram momentaneamente. Por um instante, quase se esqueceu de que aquilo era uma encenação. Camila, eu tenho uma proposta para você, Ricardo disse, voltando ao foco de seu plano. Sei que está enfrentando dificuldades para gerenciar os negócios. Não é culpa sua. Você nunca teve que lidar com isso antes. Mas eu conheço essa empresa desde criança. Cresci vendo meu pai construir cada hotel. Conheço cada funcionário, cada processo. Que tal se eu ajudasse você? Não estou pedindo nada em troca.
Não quero participação nos lucros ou qualquer coisa assim. Só quero honrar a memória do meu pai, ajudando a pessoa que ele escolheu para continuar seu legado. Ele fez questão de soar humilde e desinteressado, quando, na verdade, estava calculando exatamente como essa aproximação profissional se transformaria em algo pessoal. A oferta de Ricardo era exatamente o que Camila estava desesperadamente precisando, e ela não conseguiu esconder o alívio em seu rosto. Você faria isso mesmo? Depois de tudo que aconteceu? Ela perguntou, ainda não conseguindo acreditar na generosidade dele. Camila, meu pai via algo especial em você. Talvez seja a hora de eu tentar ver também. E quem sabe, trabalhando juntos, possamos manter viva a memória dele da melhor forma possível. Ricardo estendeu a mão para ela, e quando Camila a apertou, ele sentiu uma pequena vitória. O contato físico era o primeiro passo. A confiança viria em seguida. E depois disso, seria apenas questão de tempo até que ela se apaixonasse pelo homem que estava sendo tão gentil e compreensivo com ela. Nos dias seguintes, Ricardo passou a aparecer regularmente nos escritórios da empresa. Ele ajudava Camila a entender relatórios, explicava decisões estratégicas, a apresentava para fornecedores e parceiros importantes. Camila absorvia tudo com uma gratidão que era tanto tocante quanto útil para os propósitos dele. Ela claramente não tinha experiência com homens, ficava nervosa quando ele se aproximava demais, corava quando ele a elogiava. Ricardo percebeu que seria ainda mais fácil do que imaginava. Camila não apenas era inexperiente em negócios, era inexperiente em amor. Seria como moldar argila em suas mãos. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação gradual, mas marcante, na dinâmica entre Ricardo e Camila. O que começou como encontros profissionais nos escritórios da empresa, lentamente se expandiu para almoços de trabalho, depois para jantares casuais, e finalmente para encontros que pareciam mais sociais do que empresariais. Ricardo era um mestre na arte da sedução sutil, aplicando técnicas que tinha aperfeiçoado durante anos de relacionamentos com mulheres sofisticadas, mas adaptando sua abordagem para a inocência particular de Camila. Ele sabia exatamente quando ser vulnerável, quando ser protetor, quando recuar para criar desejo e quando avançar para criar intimidade. O primeiro jantar fora do contexto empresarial aconteceu 3 semanas depois que Ricardo começou a ajudar Camila com os negócios. Ele a convidou para comemorar uma negociação bem-sucedida com uma cadeia internacional de turismo, escolhendo um restaurante elegante, mas não intimidador demais. Camila hesitou por muito tempo antes de aceitar, claramente nervosa com a ideia de um encontro que parecia mais pessoal. É só um jantar entre parceiros de negócios, Ricardo disse com um sorriso tranquilizador, mas ambos sabiam que havia algo mais no ar. Camila passou horas escolhendo o que vestir, finalmente optando por um vestido azul simples que realçava seus olhos. Quando Ricardo a viu, fez questão de deixar sua admiração clara no olhar. "Você está linda", ele disse simplesmente, e viu como ela corou até a raiz dos cabelos. Durante o jantar, Ricardo revelou habilmente detalhes pessoais de sua vida, criando uma falsa intimidade que fazia Camila se sentir especial por estar conhecendo o lado mais privado dele. Ele falou sobre sua solidão, sobre como o trabalho excessivo tinha prejudicado seus relacionamentos anteriores, sobre como perder o pai o fez repensar suas prioridades. "Você sabe, Camila, antes de tudo isso acontecer, eu pensava que sabia o que queria da vida. Sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas vendo como você cuidou do meu pai, como você se dedica às pessoas que ama, me fez perceber que talvez eu estivesse focando nas coisas erradas." Camila ouvia cada palavra com atenção total, claramente tocada pela aparente vulnerabilidade dele. Era exatamente a reação que Ricardo esperava conseguir. A estratégia de Ricardo incluía gestos pequenos, mas significativos, que gradualmente criavam uma sensação de romance no ar. Ele começou a trazer flores para o escritório, sempre com desculpas relacionadas ao trabalho. "Vi essas rosas no caminho, e lembrei que você comentou como adora o cheiro delas", ele dizia, colocando o buquê na mesa dela com naturalidade. Ele se lembrava de detalhes que ela mencionava casualmente, como sua marca favorita de chocolate ou o filme que queria assistir. Pequenos presentes começaram a aparecer. Um livro que ela comentou ter interesse, um lenço bonito que combinou com ela, quando ele viu em uma vitrine,
bombons especiais para acompanhar o café da tarde que eles tinham desenvolvido o hábito de tomar juntos. As conversas entre eles se tornaram mais íntimas e pessoais a cada encontro. Ricardo fazia perguntas sobre a infância de Camila, sobre seus sonhos, sobre seus medos, sempre demonstrando interesse genuíno e oferecendo conforto quando ela compartilhava memórias dolorosas. Deve ter sido muito difícil crescer sozinha, ele dizia, colocando a mão delicadamente sobre a dela quando ela falava sobre os anos no orfanato. Mas olhe como você se tornou uma mulher incrível. Seu coração puro é exatamente o que meu pai viu em você. Camila se sentia vista e compreendida de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Ricardo parecia entender não apenas suas palavras, mas seus sentimentos mais profundos. O primeiro beijo entre eles aconteceu 6 semanas depois que Ricardo iniciou sua campanha de sedução. Foi uma noite de sexta-feira, e eles tinham trabalhado até mais tarde para finalizar contratos importantes. O escritório estava vazio, iluminado apenas pelas luzes suaves da sala de reuniões, onde estavam organizando documentos. Camila estava explicando uma dúvida sobre um relatório financeiro quando percebeu que Ricardo estava olhando para ela de forma diferente, mais intensa. "O que foi?" ela perguntou, ficando subitamente tímida. "Nada", ele respondeu suavemente, se aproximando dela. "É só que você é muito especial, Camila. Espero que saiba disso." Quando ele inclinou o rosto em direção ao dela, Camila não se afastou. O beijo foi gentil, quase hesitante, mas carregado de uma emoção que surpreendeu ambos. Depois do beijo, Camila ficou completamente confusa e emocionada. Ela nunca tinha beijado ninguém antes. Nunca tinha sentido o coração disparar daquela forma. Nunca tinha experimentado a sensação de estar completamente vulnerável e, ao mesmo tempo, completamente segura nos braços de alguém. Ricardo, por sua vez, se surpreendeu com a própria reação. O beijo tinha sido parte de seu plano, mas a doçura genuína de Camila, a forma como ela se entregou completamente àquele momento, despertou nele sensações que não esperava sentir. Por alguns segundos ele quase esqueceu que aquilo era uma encenação. Quase. "Camila", ele sussurrou, afastando o rosto dela apenas o suficiente para olhar em seus olhos. "Não quero que pense que estou me aproveitando de você. Sei que está em uma posição vulnerável." "Não estou pensando isso", Camila interrompeu rapidamente, sua voz quase um sussurro. Eu também tenho sentido algo especial quando estamos juntos. Só não sabia se você sentia o mesmo." A confissão dela era tão honesta e desarmante que Ricardo sentiu uma pontada inesperada de culpa. Ela confiava nele completamente, entregava seu coração sem reservas, sem suspeitar nem por um momento que ele tinha motivações escondidas. "Sinto sim." Ele mentiu suavemente, beijando a testa dela com ternura. "Sinto muito mais do que deveria." Essa última parte, ironicamente, não era mentira. Algo sobre a pureza de Camila estava começando a afetar Ricardo de formas que ele não tinha antecipado. Nas semanas seguintes, o relacionamento entre eles evoluiu rapidamente. Ricardo aumentou a frequência de seus encontros, sempre criando oportunidades para intimidade física respeitosa, mas progressiva. Eles passavam longas tardes caminhando pelos jardins da cidade, jantavam em restaurantes românticos, assistiam filmes no apartamento dele. Camila estava claramente apaixonada, irradiando uma felicidade que era impossível de fingir. Ela falava sobre Ricardo com os funcionários da empresa, seu rosto se iluminando sempre que alguém mencionava o nome dele. "Ele é tão gentil", ela dizia para a secretária, "tão paciente comigo, mesmo quando faço perguntas bobas sobre os negócios. É como se realmente se importasse comigo." Ricardo mantinha seu papel de namorado atencioso e apaixonado, com perfeição calculada, mas internamente começava a sentir uma confusão crescente. Camila não era como as outras mulheres com quem ele tinha se relacionado. Ela não tentava impressioná-lo com roupas caras ou conhecimentos sofisticados. Não flertava ou jogava jogos emocionais. Era simplesmente ela mesma, genuína, carinhosa, interessada sinceramente em conhecê-lo melhor. Quando eles conversavam, ela fazia perguntas sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças para o futuro e realmente escutava as respostas. Quando ele contava histórias sobre sua infância ou sobre momentos difíceis em sua vida, ela reagia com empatia real, às vezes até com lágrimas nos olhos.
Lentamente, Ricardo começou a perceber que estava gostando genuinamente da companhia dela, esperando ansiosamente por seus encontros, sentindo-se melhor consigo mesmo quando estava ao lado dela. 2 meses depois do primeiro beijo, Ricardo e Camila tinham se tornado inseparáveis. Para qualquer observador externo, eles pareciam um casal genuinamente apaixonado, e a verdade era que pelo menos metade dessa impressão não era mais fingimento. Camila vivia em um estado constante de felicidade, que transformara completamente sua aparência e sua personalidade. Ela sorria mais, falava com mais confiança, tomava decisões nos negócios com uma segurança que vinha de saber que tinha o apoio incondicional de Ricardo. Para ela, ele se tornara não apenas o homem que amava, mas também seu melhor amigo, seu conselheiro, sua fonte de força. Ela nunca imaginara que seria possível se sentir tão completa ao lado de outra pessoa. Ricardo, por outro lado, estava vivendo um conflito interno cada vez mais intenso. O que começou como uma estratégia fria e calculada tinha se tornado algo muito mais complicado. Ele descobriu que Camila tinha um senso de humor sutil, que o fazia rir genuinamente, uma inteligência emocional que o surpreendia constantemente, e uma capacidade de vê-lo não como o empresário bem-sucedido que todos conheciam, mas como o homem vulnerável que ele raramente permitia que alguém conhecesse. Quando estava com ela, Ricardo se sentia mais relaxado, mais feliz, mais ele mesmo do que tinha se sentido em anos. Mas sempre que se lembrava dos 50 milhões de reais, sempre que pensava no império que seu pai tinha construído e que agora pertencia a uma estranha, a culpa e a determinação voltavam com força total. A noite que mudou tudo aconteceu durante um fim de semana romântico que Ricardo planejou cuidadosamente. Ele reservou uma suíte em um resort na montanha, a 2 horas de distância da cidade, com vista para um lago e cercado por jardins exuberantes. Era o tipo de lugar onde Camila nunca imaginara que poderia estar, muito menos como convidada especial de um homem que a tratava como uma princesa. Durante o jantar no restaurante do resort, ela estava radiante, vestindo um vestido novo que Ricardo tinha insistido em comprar para ela. Você não precisava gastar tanto, ela tinha protestado na loja. Quero gastar, ele respondeu, e naquele momento estava sendo completamente sincero. Ver a felicidade no rosto dela quando se olhou no espelho, vestindo algo bonito, valia cada centavo. Depois do jantar, eles caminharam pelos jardins iluminados do resort, conversando sobre tudo e sobre nada, suas mãos entrelaçadas naturalmente. Camila falava sobre como nunca imaginara que seria possível ser tão feliz, sobre como Ricardo tinha mudado sua vida de formas que ela nem conseguia expressar adequadamente. Antes de conhecê-lo de verdade, eu pensava que minha vida já estava completa cuidando do seu pai, ela disse, parando para olhar as estrelas refletidas no lago. Mas agora entendo que havia um vazio dentro de mim que nem sabia que existia. Você preencheu esse vazio, Ricardo. Me fez sentir amada de uma forma que nunca conheci. As palavras dela atingiram Ricardo como um soco no estômago. A sinceridade absoluta em sua voz, a vulnerabilidade com que se abria para ele, a confiança total que depositava em seus sentimentos. Quando voltaram para a suíte, a tensão entre eles era palpável. Camila estava nervosa, mas determinada, e Ricardo percebia que ela estava se preparando para dar um passo que seria irreversível. Eles se sentaram na varanda da suíte, admirando a vista noturna, bebendo uma taça de vinho que deixou Camila levemente corada e mais desinibida que o normal. Ricardo, ela disse suavemente, se virando para olhá-lo diretamente. Eu nunca estive com ninguém antes, mas quero estar com você. Quero que você seja o primeiro, o único. A confissão dela era tão pura, tão carregada de amor e confiança, que Ricardo sentiu sua resolução vacilar completamente. Ele sabia que se aproveitasse daquele momento, estaria cruzando uma linha que não poderia ser desfeita. Camila, ele começou, sua voz mais rouca do que pretendia. Você tem certeza? Não quero que se sinta pressionada, que depois se arrependa. Ela interrompeu, colocando os dedos suavemente sobre os lábios dele. Tenho certeza absoluta. Eu te amo, Ricardo. Amo você de uma forma que nem sabia que era possível amar alguém. Quero me entregar completamente para você, porque confio em você mais do que em qualquer pessoa no mundo. Quando ela disse, eu te amo pela primeira vez, Ricardo sentiu como se algo se partisse dentro dele.
Ninguém jamais tinha olhado para ele com aquela adoração pura. Ninguém tinha oferecido seu coração de forma tão completa e desinteressada. O que aconteceu em seguida foi diferente de qualquer experiência que Ricardo já tinha tido. Não foi apenas sexo, foi uma entrega mútua que o surpreendeu com sua intensidade emocional. Camila se deu para ele com uma confiança e uma doçura que o deixaram completamente desarmado. Ela sussurrava palavras de amor em seus ouvidos, tocava seu rosto com reverência. Olhava para ele como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. E Ricardo, para sua própria surpresa, respondeu a essa entrega com uma ternura que não sabia que possuía. Por aquelas horas, ele esqueceu completamente dos motivos que o trouxeram até ali. Só existia Camila, seu amor genuíno, sua entrega total e os sentimentos cada vez mais confusos que ela despertava nele. Na manhã seguinte, Ricardo acordou antes de Camila e a observou dormindo ao seu lado. Ela tinha um sorriso suave no rosto, mesmo dormindo, e uma das mãos estava estendida como se ainda estivesse tentando tocá-lo. A culpa que ele sentiu naquele momento foi avassaladora. Camila tinha lhe dado não apenas seu corpo, mas sua alma, sua confiança absoluta, seu amor mais puro. E ele tinha aceito tudo isso sabendo que estava mentindo, sabendo que tinha motivos escondidos, sabendo que estava usando os sentimentos dela para seus próprios fins. Quando ela acordou e sorriu para ele com uma felicidade radiante, dizendo "Bom dia, meu amor", com uma voz ainda rouca de sono, Ricardo teve que sair da cama rapidamente e ir para o banheiro, onde se olhou no espelho e mal reconheceu o homem que via ali. O resto do fim de semana passou em uma névoa de conflitos internos para Ricardo. Camila estava mais apaixonada do que nunca, mais entregue, mais confiante em seu relacionamento. Ela falava sobre o futuro deles como algo certo e maravilhoso, sobre os planos que tinham para a empresa, sobre como seria bom construir uma vida juntos. "Sei que ainda é cedo para falar sobre isso", ela disse durante o almoço do domingo, "mas às vezes imagino como seria se nos casássemos, se tivéssemos filhos que tivessem seus olhos e seu sorriso." A inocência com que ela falava sobre esses sonhos, a forma como dava por garantido que ele compartilhava dos mesmos sentimentos, fez Ricardo perceber que estava em território muito mais perigoso do que imaginara. Quando voltaram para a cidade, Ricardo precisava de tempo para pensar, para processar o que estava acontecendo com ele. Pela primeira vez desde que iniciou seu plano, questionava se conseguiria continuar com a farsa. Camila não era apenas uma ferramenta para recuperar sua herança. Ela era uma mulher extraordinária, que merecia muito mais do que ele estava oferecendo. Ela merecia honestidade, merecia um amor real, merecia alguém que a valorizasse pelo que ela era, não pelo que possuía. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de abrir mão dos 50 milhões de reais, de aceitar que nunca teria de volta o que considerava seu por direito, ainda o atormentava. Ricardo se encontrava dividido entre duas versões de si mesmo: o homem que Camila estava fazendo ele se tornar e o homem que sempre foi. A decisão que Ricardo precisava tomar se tornava mais urgente a cada dia. Camila falava cada vez mais sobre o futuro deles. Começara a sugerir que talvez fosse hora de ele se mudar para a mansão de Eduardo, que afinal era grande demais para ela sozinha. "Seria tão bom acordar ao seu lado todas as manhãs", ela dizia, brincando com os botões da camisa dele enquanto conversavam após mais uma noite de amor. Ricardo sabia que se aceitasse essa proposta, se permitisse que o relacionamento evoluísse para esse nível de intimidade e compromisso, seria impossível manter a mentira. Mas também sabia que recusar sem uma boa explicação levantaria suspeitas na mente confiante, mas não ingênua de Camila. A descoberta que destroçou o mundo de Camila aconteceu de forma totalmente acidental, como as piores traições costumam ser reveladas. Era uma terça-feira chuvosa de março, 3 meses e meio depois que Ricardo iniciou sua aproximação, e ela estava no apartamento dele esperando que voltasse de uma reunião. Ele tinha dado a chave para ela na semana anterior, um gesto que a fez sentir que realmente faziam parte da vida um do outro. Camila estava preparando um jantar surpresa para comemorar um contrato importante que tinham fechado juntos naquele dia, quando o telefone fixo dele tocou insistentemente. Ela hesitou antes de atender, mas quando viu no identificador que era o Dr. Silveira, o advogado, pensou que poderia ser algo urgente relacionado aos negócios.
Alô, aqui é Camila Santos. Ela atendeu educadamente. Houve uma pausa do outro lado da linha antes que o advogado respondesse, claramente surpreso por encontrá-la ali. Camila, que bom falar com você. Na verdade, estava tentando falar com Ricardo sobre aquele assunto que ele me consultou há alguns meses, sobre as possibilidades legais de contestar o testamento do Eduardo. Camila sentiu o sangue gelar em suas veias. Contestar o testamento? Ela repetiu, sua voz saindo mais fraca que pretendia. Sim, ele estava muito interessado em explorar todas as opções jurídicas para recuperar a herança. Mas depois que vocês começaram a se relacionar, imagino que o assunto tenha perdido a importância, não é? Deve ser muito mais fácil resolver tudo em família. O telefone escorregou da mão de Camila e caiu no chão. As palavras do advogado ecoavam em sua mente como um pesadelo que se materializava lentamente. Ricardo tinha consultado advogados para contestar o testamento. Ricardo tinha tentado tirar dela a herança que Eduardo deixou. E tudo isso tinha acontecido antes mesmo que eles começassem a se relacionar. Ou melhor, antes que ela pensasse que eles tinham começado a se relacionar. Camila se deixou cair no sofá, tentando processar a informação, tentando encontrar uma explicação inocente para o que acabara de descobrir. Mas quanto mais pensava, mais óbvio ficava o que realmente estava acontecendo. Com as mãos tremendo, Camila pegou o telefone do chão e ligou de volta para o Dr. Silveira. Doutor, desculpe a ligação ter caído. O senhor pode me explicar melhor o que o Ricardo consultou com o senhor? A voz dela estava surpreendentemente firme, mesmo que seu coração estivesse batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. O advogado, percebendo que algo estava errado, escolheu suas palavras cuidadosamente. Camila, talvez seja melhor você conversar diretamente com Ricardo sobre isso. Não quero criar mal-entendidos. Por favor, ela interrompeu. Preciso entender o que está acontecendo. O senhor disse que ele queria recuperar a herança? O Dr. Silveira suspirou profundamente antes de responder. Ricardo me procurou cerca de uma semana depois da leitura do testamento. Estava muito alterado, insistindo que devia haver alguma forma legal de contestar a decisão do pai. Queria explorar todas as possibilidades, desde questionar a capacidade mental do Eduardo até alegar que você tinha exercido influência indevida sobre ele. Eu expliquei que não havia base legal para nenhuma dessas contestações, que o testamento era absolutamente válido. Ele ficou muito frustrado com minha resposta. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Camila. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma clareza dolorosa. A aproximação súbita de Ricardo, a gentileza inesperada, o interesse romântico que surgiu do nada. Camila desligou o telefone e ficou sentada no apartamento de Ricardo, cercada pelas evidências de uma vida que descobriu ser completamente falsa. As flores que ele trazia, os presentes carinhosos, as palavras de amor, tudo tinha sido calculado para conquistar sua confiança e, através dela, recuperar a herança que considerava sua. Ela se lembrou de todas as vezes que ele tinha sido particularmente atencioso após ela tomar decisões importantes sobre os negócios, de como sempre estava presente quando ela se sentia insegura sobre sua nova posição. Não era amor, era estratégia. Não era romance, era manipulação. E o pior de tudo, ela tinha se entregado completamente para ele, tinha lhe dado sua virgindade, seu coração, sua confiança absoluta. Quando Ricardo chegou ao apartamento 2 horas depois, encontrou Camila sentada no mesmo lugar onde a tinha deixado, mas ela parecia uma pessoa completamente diferente. O sorriso radiante que sempre iluminava seu rosto quando o via tinha desaparecido, substituído por uma expressão que ele jamais tinha visto antes. Era uma mistura de dor profunda, decepção devastadora e uma frieza que o deixou imediatamente alerta. Camila, o que aconteceu? Você está bem? Ele perguntou, se aproximando dela com preocupação genuína. A ironia de se preocupar sinceramente com ela, depois de descobrir que tinha sido descoberto, não passou despercebida por ele. O Dr. Silveira ligou. Camila disse simplesmente, sua voz vazia de qualquer emoção. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia que sua farsa tinha chegado ao fim, mas ainda tentou manter a encenação. O que ele queria? Perguntou, forçando um tom casual. Camila o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que ele chegou.
Queria falar sobre a consultoria que você fez com ele, sobre contestar o testamento do seu pai, sobre recuperar a herança que eu roubei de você. A forma como ela disse essas últimas palavras, carregadas de uma amargura que cortava como lâmina, fez Ricardo perceber que não havia como negar ou minimizar o que tinha acontecido. Camila, eu posso explicar. Ricardo começou, mas ela levantou a mão para interrompê-lo. Não precisa explicar nada, Ricardo. Na verdade, agora tudo faz sentido perfeito. A aproximação súbita, o interesse em me ajudar com os negócios, toda essa encenação romântica. Você é muito bom no que faz, devo admitir. Conseguiu me convencer completamente de que me amava. A dor em sua voz era insuportável de ouvir. Ricardo tinha antecipado muitas reações possíveis, se fosse descoberto, mas não tinha se preparado para ver a mulher que aprendera a amar genuinamente se desfazendo diante dele por causa de suas próprias ações. Camila, por favor, me deixe explicar. Sim, no início meus motivos eram outros, mas isso mudou. Você mudou tudo. Eu me apaixonei por você de verdade, Ricardo disse desesperadamente, tentando se aproximar dela. Mas Camila se afastou, como se o toque dele fosse queimá-la. Não minta mais para mim, ela disse, lágrimas finalmente começando a escorrer por seu rosto. Já menti demais. Me fez acreditar que era amada, me fez entregar meu coração, meu corpo, minha confiança. E tudo isso era só para conseguir o dinheiro que você acha que é seu por direito. A acusação era verdadeira demais para ser negada, mesmo que os sentimentos de Ricardo tivessem mudado ao longo do caminho. Você tem razão sobre como tudo começou, Ricardo admitiu, sua própria voz se quebrando. Mas você precisa acreditar em mim quando digo que me apaixonei por você de verdade. Estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Você me fez sentir coisas que nunca pensei que fosse capaz de sentir. Por favor, não jogue tudo fora por causa de como começou. Camila riu, mas não havia humor algum no som. Jogar fora? Ricardo, nunca houve nada real para ser jogado fora. Foi tudo mentira desde o primeiro dia. Cada beijo, cada palavra de amor, cada momento íntimo que compartilhamos. Você representou o papel do homem apaixonado perfeitamente, mas no final das contas era só isso. Uma representação. Ricardo tentou argumentar. Tentou fazer Camila acreditar que seus sentimentos tinham se tornado genuínos, mas ela não estava mais disposta a escutar. Quero que você saia daqui agora, ela disse, se levantando e caminhando em direção à porta. E quero que nunca mais se aproxime de mim. Não quero ver você nos escritórios, não quero suas ligações, não quero nada que venha de você. A firmeza em sua voz contrastava com as lágrimas que continuavam escorrendo, mostrando uma força interior que Ricardo não sabia que ela possuía. Camila, por favor, ele tentou mais uma vez. Não. Acabou, Ricardo. Seja lá o que você pensava que estava fazendo, seja lá o que estava tentando conseguir, acabou. Agora saia. Os dias que se seguiram à descoberta da verdade foram os mais sombrios que Camila já tinha vivido. Ela se trancou na mansão de Eduardo, recusando-se a ir aos escritórios da empresa, não atendendo telefones, ignorando as batidas insistentes na porta que aconteciam várias vezes por dia. Ricardo tentava desesperadamente falar com ela, deixando cartas embaixo da porta, enviando flores que ela jogava no lixo sem nem olhar, ligando incansavelmente para números que ela simplesmente parava de atender. Camila passava os dias no quarto que foi de Eduardo, abraçada aos travesseiros que ainda tinham o cheiro dele, chorando não apenas pela traição de Ricardo, mas pela perda da inocência que ela nunca recuperaria. Ela tinha acreditado no amor verdadeiro, tinha se entregado completamente e descobriu que tudo não passava de uma farsa cruel. A dor que Camila sentia não era apenas emocional, era física. Seu peito doía constantemente, como se alguém tivesse arrancado uma parte essencial de seu ser. Ela não conseguia comer, mal conseguia dormir, e quando finalmente pegava no sono, sonhava com Ricardo sussurrando palavras de amor que agora sabia serem mentiras. O pior de tudo era que, mesmo sabendo a verdade, uma parte dela ainda sentia falta dele. Sentia falta das conversas que tinham, dos momentos de carinho, da sensação de ser amada e protegida. Isso a fazia se sentir ainda mais humilhada e estúpida. Como podia sentir falta de alguém que tinha mentido para ela desde o primeiro momento? Como podia seu coração ainda acelerar quando ouvia o som de carros passando na rua, esperando que fosse ele?
Ricardo, por sua vez, estava vivendo seu próprio inferno particular. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele entendia o que significava arrependimento verdadeiro. Não era apenas culpa pelo que tinha feito, era a compreensão dolorosa de que havia destruído a coisa mais preciosa que já tinha tido. Camila não era apenas a mulher que ele aprendera a amar, era a pessoa que o fazia querer ser uma versão melhor de si mesmo. Quando estava com ela, Ricardo se sentia mais gentil, mais generoso, mais humano. Agora, olhando para si mesmo no espelho, via apenas o homem ganancioso e manipulador que sempre foi, e a visão o enojava profundamente. Ele tinha trocado a possibilidade de amor verdadeiro por dinheiro, e agora não tinha nenhum nem outro. 2 semanas depois da descoberta, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive ele mesmo. Marcou uma reunião com o Dr. Silveira e, na presença de testemunhas, assinou uma declaração formal, renunciando a qualquer reivindicação sobre a herança de Eduardo. Mais do que isso, ele declarou publicamente que reconhecia Camila como a única e legítima herdeira e que qualquer tentativa de contestar essa decisão seria considerada por ele como um ataque pessoal. A declaração foi registrada em cartório e enviada para todos os jornais de negócios da cidade. Em questão de horas, a notícia estava em todos os sites especializados. Filho de Eduardo Mendes renuncia oficialmente à herança do pai. A reação da imprensa foi imediata e especulativa. Alguns jornalistas especularam sobre um possível relacionamento entre Ricardo e Camila, outros sugeriram que ele estava tentando evitar uma batalha jurídica custosa que poderia prejudicar os negócios da família. Mas Ricardo não deu entrevistas, não fez declarações, simplesmente desapareceu da vida pública por várias semanas. Ele sabia que o gesto por si só não seria suficiente para reconquistar Camila, mas precisava que ela soubesse que seus motivos tinham mudado completamente. Não queria mais o dinheiro. Queria apenas uma chance de provar que o homem que ela tinha conhecido nos últimos meses era real, mesmo que tivesse nascido de intenções falsas. Camila soube da renúncia, através do doutor Silveira, que ligou para informá-la sobre os desenvolvimentos legais. Ela ouviu a explicação em silêncio, sem fazer perguntas, sem demonstrar qualquer reação. Quando o advogado terminou de falar, ela simplesmente disse, "Obrigada por me informar", e desligou. Mas à noite, sozinha em seu quarto, ela chorou ainda mais intensamente. O gesto de Ricardo a confundia profundamente. Se ele realmente só queria o dinheiro, por que estava abrindo mão dele publicamente? Se tudo tinha sido mentira, por que estava fazendo algo que claramente prejudicava seus próprios interesses? Pela primeira vez, desde a descoberta da verdade, Camila se permitiu considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, os sentimentos dele tivessem se tornado genuínos ao longo do caminho. 3 semanas depois da renúncia pública, Ricardo apareceu na mansão de Eduardo em uma manhã de sábado. Camila o viu pela janela antes que ele batesse na porta, e seu coração imediatamente disparou. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, vestindo roupas simples em vez dos ternos caros que sempre usava. Quando ela abriu a porta, ambos ficaram em silêncio por longos momentos, apenas se olhando. Ricardo parecia estar memorizando cada detalhe do rosto dela, como se temesse nunca mais ter a oportunidade de vê-la. "Camila", ele disse finalmente, sua voz rouca, "eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Sei que não mereço nem mesmo que você me escute, mas preciso falar com você. Uma última vez." "Você renunciou à herança", Camila disse, cruzando os braços sobre o peito, mantendo uma distância segura entre eles. "Por quê?" Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo que ela conhecia bem. "Porque percebi que não era minha. Nunca foi. Meu pai estava certo quando deixou tudo para você. Você merecia cada centavo. Não por causa do dinheiro em si, mas por causa do amor que deu a ele. E porque eu precisava que você soubesse que meus sentimentos por você não têm nada a ver com dinheiro. Não quero sua herança, Camila. Quero você." A sinceridade em sua voz era inegável, mas Camila ainda lutava contra a vontade de acreditar nele. "Como posso confiar em qualquer coisa que você diz?" ela perguntou, lágrimas começando a formar em seus olhos. "Como posso saber o que é real e o que é mentira? Você mentiu para mim durante meses, Ricardo. Me fez acreditar que era amada quando, na verdade, era apenas um meio para um fim." Ricardo deu um passo em direção a ela,
Mas parou quando Camila recuou. Você está certa em não confiar em mim, ele admitiu. Eu quebrei sua confiança da pior forma possível. Mas Camila, eu juro pela memória do meu pai, juro por tudo que é sagrado para mim, que me apaixonei por você de verdade. Sim, comecei tudo isso pelos motivos errados, mas você mudou meu coração completamente. Você diz isso agora, Camila respondeu, tentando manter a voz firme. Mas como posso saber que não é apenas outra estratégia? Como posso saber que você não vai mudar de ideia de novo quando for conveniente? Ricardo sabia que não tinha resposta para essa pergunta. Não havia forma de provar sentimentos. Não havia garantias que pudesse oferecer que apagassem meses de mentiras. Você não pode saber, ele disse simplesmente. Tudo o que posso fazer é passar o resto da minha vida tentando provar para você que o homem que você conheceu, o homem que te amou, era real. Mesmo que tenha nascido de intenções falsas, o amor que sinto por você é a coisa mais verdadeira que já experimentei na vida. Camila olhou para Ricardo por longos momentos, vendo nele uma vulnerabilidade que nunca tinha presenciado antes. Ele não estava tentando persuadi-la ou manipulá-la. Estava simplesmente dizendo a verdade, dolorosa e complicada como ela era, e deixando a decisão completamente nas mãos dela. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso de tempo para pensar, para sentir, para entender se ainda há algo real entre nós que possa ser salvo. Não posso prometer nada, Ricardo. Talvez seja tarde demais. Talvez a confiança esteja quebrada para sempre. Ricardo assentiu, uma expressão de alívio misturada com tristeza cruzando seu rosto. Entendo. Vou esperar o tempo que for necessário. Vou esperar para sempre, se for preciso. Nos dias que se seguiram, Camila passou muito tempo sentada no jardim de Eduardo, no mesmo banco onde costumava conversar com ele sobre a vida. Ela quase podia ouvi-lo perguntando o que seu coração realmente queria, o que realmente importava no final das contas. Eduardo sempre dizia que as pessoas mereciam segundas chances, que o amor verdadeiro era raro demais para ser desperdiçado por orgulho ou medo. Camila sabia que ele aprovaria se ela desse uma segunda chance para Ricardo, mas também sabia que a decisão tinha que ser dela, baseada no que sentia em seu próprio coração, não no que achava que Eduardo gostaria que ela fizesse. 6 semanas se passaram desde a conversa no portão da mansão e Camila finalmente tomou sua decisão. Durante esse tempo, ela observou Ricardo de longe, através de conhecidos mútuos e notícias ocasionais. Ele tinha mantido sua palavra de dar espaço a ela, não tentando forçar nenhum contato, mas ela soube que ele vendera seu apartamento luxuoso e se mudara para um lugar simples, que doara grande parte de seus bens pessoais para a caridade e que estava trabalhando como consultor independente em vez de tentar reconstruir seu império empresarial. Essas ações falavam mais alto do que qualquer palavra poderia falar. Ricardo estava demonstrando através de atos concretos que tinha mudado suas prioridades fundamentalmente. Em uma quinta-feira chuvosa de maio, Camila apareceu no pequeno escritório que Ricardo havia alugado no centro da cidade. Ele estava sozinho, trabalhando em um computador antigo, cercado por uma pilha de papéis e uma xícara de café frio. Quando ela entrou, ele levantou os olhos e ficou completamente imóvel, como se não conseguisse acreditar que ela estava realmente ali. Camila, ele disse suavemente, se levantando lentamente. Ela parecia diferente, mais madura, mais decidida, mas também mais frágil, como alguém que passou por uma provação difícil e emergiu mais forte, porém marcada pela experiência. Posso sentar? Ela perguntou, indicando a cadeira simples na frente da mesa dele. Claro, por favor, Ricardo respondeu, tentando controlar a emoção em sua voz. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, se observando, tentando ler nas expressões um do outro o que os próximos minutos trariam. Camila parecia estar reunindo coragem para dizer algo importante, enquanto Ricardo mal ousava respirar, com medo de quebrar o feitiço que a trouxe até ali. Eu passei muito tempo pensando sobre nós, ela começou finalmente, sobre o que aconteceu, sobre o que senti, sobre o que ainda sinto, e cheguei a algumas conclusões que preciso compartilhar com você. Primeiro, Camila continuou, sua voz ganhando firmeza, quero que saiba que o que você fez comigo foi errado, muito errado. Você mentiu, manipulou meus sentimentos, se aproveitou da minha inexperiência e da minha confiança.
Isso me machucou de uma forma que eu nem sabia que era possível ser machucada. Ricardo baixou os olhos, aceitando cada palavra da acusação, porque sabia que era verdadeira. Mas ela continuou, e ele olhou para ela novamente, uma centelha de esperança brilhando em seus olhos. Também concluí que os sentimentos que desenvolvi por você eram reais. E mais importante, acredito que os sentimentos que você desenvolveu por mim também se tornaram reais, mesmo que tenham nascido de intenções falsas. Camila, Ricardo começou, mas ela levantou a mão para interrompê-lo. Deixe-me terminar, por favor. Observei suas ações nas últimas semanas. A renúncia pública à herança, a mudança no seu estilo de vida, a forma como respeitou o meu pedido de espaço. Essas não são ações de alguém que ainda está interessado apenas em dinheiro ou que está jogando algum jogo. São ações de alguém que realmente mudou. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Conversei muito comigo mesma e também com a memória do seu pai. Eduardo sempre dizia que as pessoas merecem segundas chances quando demonstram mudança genuína. E eu acredito que você demonstrou isso. O que você está dizendo? Ricardo perguntou, sua voz quase um sussurro, não querendo presumir demais, mas sentindo seu coração acelerar com esperança. Camila se inclinou para a frente, olhando diretamente em seus olhos. Estou dizendo que quero tentar de novo, mas desta vez com honestidade total entre nós, sem mentiras, sem jogos, sem segundas intenções. Se você realmente me ama, se realmente mudou, então quero descobrir quem somos juntos, quando não há nada escondido entre nós. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo, enquanto ele absorvia o que ela estava oferecendo. Uma segunda chance, um recomeço, a possibilidade de amor verdadeiro. Eu amo você, ele disse, sua voz se quebrando de emoção. Amo você mais do que jamais pensei que fosse possível amar alguém. Você me fez querer ser um homem melhor, me fez entender o que realmente importa na vida. E juro para você, juro pela memória do meu pai, que passarei o resto dos meus dias sendo digno do amor que você está me oferecendo. Camila sorriu através das próprias lágrimas, o primeiro sorriso genuíno que tinha no rosto desde a descoberta da verdade. Então vamos tentar, ela disse simplesmente. Vamos começar do zero, como duas pessoas que se conheceram hoje e querem descobrir se podem construir algo belo juntas. Eles se levantaram simultaneamente e se encontraram no meio do pequeno escritório. Quando Ricardo a abraçou, Camila sentiu que finalmente estava em casa novamente. Mas desta vez era diferente. Era um abraço entre iguais, entre duas pessoas que escolheram estar juntas, sabendo exatamente quem eram, com todas as falhas e imperfeições expostas. Vai ser difícil às vezes, Camila murmurou contra seu peito. Vai demorar para eu confiar completamente de novo. Vai haver momentos em que vou duvidar, em que vou ter medo. Ricardo apertou o abraço. Eu sei, e vou estar aqui para cada dúvida, para cada medo. Vamos trabalhar nisso juntos, no nosso tempo, do nosso jeito. 6 meses depois, Ricardo e Camila se casaram em uma cerimônia simples no jardim da mansão de Eduardo, no mesmo lugar onde ele costumava sentar para ver o pôr do sol. Era um casamento pequeno, apenas com alguns amigos próximos e funcionários da empresa que se tornaram família para Camila. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e carregava um buquê de rosas brancas, as flores favoritas de Eduardo. Ricardo estava radiante, não conseguindo parar de sorrir enquanto via a mulher que amava caminhando em sua direção. Quando o padre perguntou se eles prometiam se amar na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, ambos responderam sim, com uma convicção que vinha de ter testado essas promessas antes mesmo de fazê-las. Na lua de mel, em uma praia tranquila no litoral, Camila surpreendeu Ricardo com uma decisão que havia tomado. Quero que você volte a trabalhar comigo na empresa, ela disse, enquanto caminhavam pela areia ao pôr do sol. Não como funcionário, mas como sócio. Seu pai construiu esse império, e acho que seria justo você ajudar a continuá-lo. Ricardo parou de andar e a olhou com surpresa. Camila, não precisa fazer isso. Não quero que pense que... Ela colocou o dedo sobre os lábios dele. Não estou fazendo por obrigação ou culpa. Estou fazendo porque somos uma família agora, e famílias compartilham tudo. Além disso, você entende dos negócios muito melhor do que eu. Juntos, podemos fazer a empresa crescer de formas que Eduardo ficaria orgulhoso.
Eles voltaram da lua de mel como verdadeiros parceiros em todos os aspectos da vida. Trabalhavam lado a lado na empresa durante o dia, voltavam para casa juntos à noite, planejavam o futuro como um time unido. Ricardo provou diariamente que tinha mudado, tratando Camila como igual em todas as decisões, respeitando suas opiniões, apoiando seus sonhos. Ele também manteve sua promessa de honestidade total, compartilhando todos os seus pensamentos e sentimentos, mesmo quando eram difíceis ou desconfortáveis. Camila, por sua vez, aprendeu a confiar novamente, aos poucos, permitindo que seu coração se abrisse completamente para o amor que tinham construído juntos. 2 anos depois do casamento, quando Camila deu à luz ao primeiro filho do casal, um menino que chamaram de Eduardo, em homenagem ao avô, Ricardo segurava o bebê nos braços e olhava para sua esposa com uma gratidão que transbordava. Obrigado, ele sussurrou para ela, por me dar uma segunda chance, por acreditar que eu podia mudar, por me ensinar o que é amor verdadeiro. Camila sorriu, tocando suavemente o rosto do filho. Obrigada a você por provar que as pessoas podem mudar quando encontram algo que vale a pena mudar. Seu pai estava certo sobre segundas chances. E naquele momento, olhando para a família que tinham criado, ambos souberam que Eduardo estaria sorrindo para eles, feliz por ver que o amor havia triunfado sobre todas as mentiras e manipulações do passado. A história de Ricardo e Camila se tornou um testemunho de que o amor verdadeiro pode nascer mesmo das circunstâncias mais improváveis e que as pessoas podem mudar quando encontram algo mais valioso do que qualquer fortuna, um coração que as ama incondicionalmente. Eles construíram uma vida baseada na honestidade, no respeito mútuo e na certeza de que juntos podiam superar qualquer obstáculo que o destino colocasse em seu caminho. E assim termina mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. A jornada de Ricardo e Camila nos mostra que, às vezes, as intenções mais sombrias podem dar origem aos sentimentos mais puros, que o arrependimento genuíno pode abrir caminho para a redenção, e que o perdão tem o poder de curar até as feridas mais profundas. Camila nos ensina que a força não está apenas em confiar, mas também em saber quando dar uma segunda chance para quem realmente mudou. Ela poderia ter escolhido o caminho mais fácil, guardar sua mágoa e viver sozinha com sua fortuna, mas escolheu o amor. Escolheu acreditar na transformação das pessoas e foi recompensada com uma felicidade que jamais imaginara ser possível. Ricardo, por sua vez, nos mostra que nunca é tarde demais para mudar, que o amor verdadeiro tem o poder de nos fazer enxergar quem realmente somos e quem podemos nos tornar. Ele começou essa história como um homem movido pela ganância e pelo orgulho ferido, mas terminou como alguém capaz de amar de forma desinteressada e sacrificial. A vida nos apresenta muitas vezes com situações onde precisamos escolher entre nossos interesses imediatos e aquilo que nosso coração nos diz ser certo. A história de hoje nos lembra que quando escolhemos o amor, quando escolhemos a honestidade, quando escolhemos perdoar e recomeçar, somos sempre recompensados de formas que o dinheiro jamais poderia nos oferecer. Que essa história inspire vocês a acreditarem no poder das segundas chances, a valorizarem mais os sentimentos genuínos do que as posses materiais, e a nunca desistirem do amor verdadeiro, mesmo quando ele chega da forma mais inesperada. Se você gostou dessa história, deixe seu like aqui embaixo para me mostrar que valeu a pena toda a dedicação que coloquei para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes que saem toda semana. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa especial que precisa ouvir uma história bonita sobre amor e perdão. Às vezes uma história pode tocar um coração e mudar uma vida. E você? Acredita no poder das segundas chances? Já passou por alguma situação onde teve que escolher entre perdoar ou guardar rancor? Conta pra mim aqui nos comentários. Adoro ler as experiências de vocês e saber como essas histórias tocam a vida de cada um. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, muita paz e muita felicidade. Até a próxima história. E lembrem-se sempre, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer.